Boa tarde a todos e a todas. Registramos e agradecemos com satisfação a presença de todos que prestigiam essa audiência pública que é de grande importância no processo democrático. Convido para fazer parte da mesa o relator da Comissão de Finanças, Daniel Araújo, o vice-presidente da Comissão de Finanças, Gustavo das Neves Fernandes, o nosso secretário de Fazenda, Dr. Pedro Bianchi, registramos aqui na casa a presença do nosso colega vereador, Dr. Douglas Veríssimo, do Dr. Igor Magia de Luar, controlador municipal, Maria Aparecida Silva, assistente técnica da Controladoria, Josiana Aparecida Oliveira Farias, do chefe do departamento controlatório, Lindaura Rocha, do Conselho Municipal de Saúde, Dionta Agenor Alves Santana, da Secretaria de Saúde, o Vitor Assis Barcelos, que é do Departamento Financeiro e que é o nosso futuro próximo secretário da Administração, que foi empossado a partir do dia 1º de outubro, no lugar da doutora Tatiana, que deixou o cargo. Seja bem-vindo. Sidney Calazans Gonçalves, do Conselho Municipal de Saúde, Jaqueline de Fátima Farinha, gerente do Tesouro de Contabilidade, Geralda Lúcia Pereira Fonseca, contadora dessa Casa Legislativa, Viviane Trindade, do Conselho Municipal de Saúde, Janete Calazans Freitas, secretária de Saúde, é só. A audiência pública é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre a administração pública, sendo, portanto, uma das formas de participação e de controle popular, a qual proporciona ao cidadão a troca de informações com o administrador, exercendo assim sua cidadania. Esta audiência pública foi convocada previamente visando a demonstração e avaliação do relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre e do relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2021. Esta audiência visa atender ao dispositivo do inciso 4º do artigo 9º, assim como os objetivos previstos no inciso do artigo 1º e do artigo 1º, ambos da Lei Complementar 101 de 2000. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Ao longo desta apresentação, a Prefeitura Municipal de Covelo procura oferecer elementos para melhorar a compreensão dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Declaro abertos os trabalhos e concedo a palavra ao secretário municipal da Fazenda, Pedro Bianchi, para a entrega dos documentos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde à plenária. Boa tarde à mesa, na qual eu cumprimento na pessoa do presidente da comissão, vereador Humberto. Saúdo a todos e, no cumprimento da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, entrego a prestação do 3º quadrimestre de 2022. Segundo quadrimestre, né? Corrigindo.
Como presidente da Comissão Permanente de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas, declaro ter recebido no presente momento do Poder Executivo, em audiência pública, a documentação em questão, visando a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Nesse instante, eu passo a palavra ao membro da Assessoria de Administração Municipal, Regiane Márcia dos Reis, assessora contábil, para a apresentação detalhada dos trabalhos. Antes de repassar, eu queria aqui desfazer a mesa para que a gente possa assistir a apresentação. Eu queria aqui, a gente está vendo a audiência pública de fundamental importância. Quero aqui cumprimentar o vereador Douglas Veríssimo, que é o único vereador presente que não faz parte da Comissão de Finanças. Aqui, dos 3 membros da Comissão de Finanças, presidente, relator e vice-presidente, a gente vê que é um desinteresse dos próprios vereadores, que deveriam estar aqui para acompanhar uma audiência de fundamental importância. Realmente, a casa deixa a desejar com a ausência dos vereadores, que eram, que já está dando exemplo e devia estar aqui presente. Com a palavra, a senhora Regiane, para fazer a apresentação dos trabalhos. Boa tarde a todos. Eu sou a Regiane, represento aí a assessoria contábil da Prefeitura e venho aqui hoje apresentar a prestação de contas referente ao segundo bimestre, relatório de execução orçamentária da Prefeitura e do relatório de gestão fiscal. É importante, como já disse o presidente, né, a audiência pública para apresentação das metas fiscais e da gestão fiscal do município, como forma de apresentar não só a prestação de contas, mas toda a execução financeira e orçamentária do município nesse período compreendido aí de 1º de janeiro a agosto de 2022. Nós temos, então, né, a importância da audiência pública enquanto instrumento de cidadania, de democracia e de apresentação aí de uma forma mais objetiva e clara possível das prestações de contas do município. Tem como objetivo apresentar o cumprimento das metas do município na execução das suas atividades, através da apresentação das despesas realizadas e das receitas efetivamente arrecadadas. Então, é uma forma de participação popular e seria importante, sim, a participação mais efetiva, tanto da população quanto dos demais representantes do município, né, para que seja feito os rumos aí em que a administração vem tomando no exercício. Essa prestação de contas é feita com base numa exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, seu artigo 9º, parágrafo 4º, né, que determina que o Executivo realize a prestação de contas de suas metas fiscais nos meses de maio, que já foi realizada, e agora no mês de setembro, e no ano que vem, no mês de fevereiro. Iniciando, então, a apresentação efetivamente, nós vamos apresentar aí as receitas previstas na lei orçamentária do município e as receitas efetivamente arrecadadas. Nesse primeiro quadro aí, a gente tem as receitas correntes do município, que são compostas em especial por impostos, contribuições, receitas de serviços e as transferências correntes da União, do Estado, entre outras.
Esse quadro ele é elaborado pelo STN, então a gente apresenta, a Secretaria do Tesouro Nacional, né, a gente apresenta ele aqui, mas o nosso objetivo nos próximos quadros é tentar destrinchar esse quadro em vários outros, de forma a ficar mais inteligível, né? Mas nós temos uma previsão da receita aí em torno de 260 milhões para o ano de 2022, e até o mês de agosto foram arrecadados cerca de 226 milhões aí em receitas correntes do município. Receita de capital, que é formada aí por operações de crédito, alienação de bens, transferências de capital para fins de investimento. O valor orçado era em torno de 11 milhões, e até o mês de agosto foram arrecadados aí em torno de 8 milhões de reais. Salientando só um erro nesse quadro, que a gente vai mandar corrigido aí, foi um erro de soma. Na linha das deduções da receita, o saldo lá, em vez de diminuir os 25 milhões menos 18, que seria um saldo de aproximadamente 17 milhões, ele somou, apareceu 43 milhões ali. Mas a gente vai estar retificando isso. A gente apresenta, então, a partir desse quadro, as principais receitas arrecadadas no segundo quadrimestre de 2022. Dentro dos valores orçados, aí, nós temos as receitas tributárias, que tinham um valor orçado para o exercício de 2022 de cerca de 34 milhões, e já foram arrecadados aí em torno de 38 milhões e 700 mil reais. As contribuições, composta basicamente da contribuição de iluminação pública, que tinha orçado em torno de 5 milhões, já foram arrecadados mais de 6 milhões e 700 mil reais. O FPM, com uma previsão de 82 milhões, já foram arrecadados em torno de 43 milhões e 600 mil. O ICMS, com a previsão para o ano também de 35 milhões, tendo sido arrecadado em torno de 26 milhões. O IPVA, com a previsão de 12 milhões e 900, foram arrecadados mais de 13 milhões e 400 mil reais. E, por fim, a transferência do Fundeb, previsto de 32 milhões e 800, até o mês de agosto já foram arrecadados 30 milhões e meio. Então, do total previsto dessas principais receitas que compõem aí o orçamento do município de Curvelo, de 203 milhões foram arrecadados 159 milhões. No quadro mais abaixo, a gente pode ver que a receita total de 2022 tinha um valor orçado de 247 milhões, aproximadamente, tendo sido arrecadados até agosto 217 milhões, cerca de 87% do valor inicialmente previsto. A gente apresenta aqui um gráfico das receitas, né, evidenciando aí a importância das receitas tributárias, que demonstra aí a fundamental importância das receitas próprias do município, que a gente vai mostrar no quadro a seguir. O FPM, ainda como uma das principais receitas, o ICMS e o IPVA. Fazendo um comparativo aí, né, com o exercício anterior, o exercício de 2021, nós temos que das receitas tributárias, né, já foram arrecadados 38 milhões em 2022, no mesmo período, em 2021, 27 milhões. As contribuições em 2021, 5 milhões, em 2022, 6 milhões e 700 mil. De FPM, tinham sido arrecadados no ano de 2021, 32 milhões e 400. Em 2022, já foram arrecadados 43 milhões. O ICMS, né, 22 milhões em 2021, no segundo quadrimestre. Em 2022, 26 milhões. E o IPVA, 10 milhões e meio em 2021, alcançando 13 milhões e 400 em 2022. E a transferência do Fundeb, que em 2021 foi de 26 milhões e 400, e em 2022 já alcançou aí 30 milhões e meio. Então, do total de 123 milhões no segundo quadrimestre de 2021,
foram arrecadados, no mesmo período, em 2022, cerca de 159 milhões. Evidenciando aí que, a despeito da crise, o município de Curvelo vem aí promovendo uma melhoria na sua arrecadação. Dessas receitas arrecadadas, em especial as tributárias, a gente vai destacar aqui as receitas próprias, né, que são as que mais interessam na arrecadação do município, porque é um esforço próprio de arrecadação independente da União e do Estado. Nós temos aí o IPTU, que tinha uma previsão de 12 milhões e 400, já tendo sido arrecadado 13 milhões e meio, mais de 108% do total inicial, né? O ITBI, 3 milhões e 900, foram arrecadados 2 milhões e 800. O imposto de renda na fonte, uma previsão de 3 milhões e 100, já foram arrecadados 4 milhões e 100. O ISS-QN, com uma previsão inicial de 12 milhões e 400, tendo sido arrecadado aí cerca de 14 milhões. Demonstrando ao final que das receitas próprias do município, de um total de 32 milhões, já foram arrecadados aí no segundo quadrimestre os 34 milhões. Ou seja, até agosto já foi cumprida a meta de arrecadação das receitas próprias para o ano de 2022. No gráfico aí a gente apresenta, né, as principais receitas próprias, formada em primeiro lugar pelo ISS e em segundo lugar pelo IPTU. Comparativamente ao exercício anterior, né, que é uma comparação interessante da gente fazer para ver a evolução do município de um exercício para o outro. De IPTU de 12 milhões e 600 em 2021, foram arrecadados 13 milhões e 500 em 2022. O ITBI de 2 milhões e 200, já foram arrecadados 2 milhões e 800 em 2022. Imposto de renda na fonte de 2 milhões e 800, foram arrecadados 4 milhões em 2022. E o ISS-QN, que no segundo quadrimestre de 2021 foi de 8 milhões e 900, em 2022 alcançou aí o valor de 14 milhões de reais. Comparativamente, então, no total, o município já arrecadou cerca de 30% a mais em relação ao período anterior. Feita a apresentação das receitas, nós faremos os comparativos agora com a despesa realizada pelo município. Mais uma vez, esse quadro é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Depois a gente vai estar também destrinchando de uma forma mais clara, né? Mas as despesas orçamentárias previstas para 2022, atualizada, né, de 325 milhões, já foram arrecadados aí em torno de 208 milhões de reais. Com um saldo orçamentário aí, a empenhar, né, até dezembro, de cerca de 117 milhões de reais. Nos próximos quadros, a gente pretende evidenciar esse equilíbrio fiscal, né, que é o comparativo entre a receita e a despesa do município. Nesse primeiro quadro, nós temos um comparativo aí das receitas correntes e de capital, arrecadadas no segundo quadrimestre, no total de 217 milhões e 400, que a gente destrinchou nos quadros anteriores para vocês, e a despesa empenhada até o segundo quadrimestre, no total de 212 milhões de reais, gerando assim um superávit, um déficit, não, é um superávit mesmo, em torno de 5 milhões de reais, que é os 217 milhões arrecadados, menos a despesa empenhada de 212 milhões. No gráfico aí a gente apresenta, né, a receita arrecadada frente à despesa, no caso ali um superávit de 5 milhões nesse segundo quadrimestre. Um comparativo aí entre 2021 e 2022, nós podemos ver que em 2021 o déficit foi de 15 milhões, que é a receita arrecadada de 164 milhões, desculpa, é superávit, ali saiu errado, 164 milhões,
menos os 148 milhões da despesa empenhada, gerando um superávit orçamentário de 15 milhões e meio. Nesse exercício de 2022, a gente tem um superávit de 5 milhões de reais. Isso em relação à despesa empenhada. Então, nós faremos agora uma análise em relação à despesa liquidada, que é aquela efetivamente realizada pelo município. Então, nós temos uma receita arrecadada em 2022 de 217 milhões e uma despesa liquidada de 167 milhões, gerando aí um superávit de em torno de 49 milhões de reais. Mais uma vez o gráfico aí, a gente consegue ver a receita arrecadada, o volume da despesa liquidada e o superávit apurado. Comparativamente com o exercício de 2021, nós temos aí o exercício de 2021, nós tivemos um superávit em torno de 52 milhões, que é os 164 milhões menos 112 milhões da despesa liquidada. E em 2022, nós temos um superávit em torno de 49 milhões, que é os 217 milhões de receita arrecadada, menos os 167 milhões da despesa efetivamente liquidada. Nesse quadro aí, a gente faz uma evidenciação da execução da despesa por função administrativa, saúde, educação. Mais uma vez, a gente pode ver que os principais gastos do município são investidos na saúde, cerca de 36%, seguida da educação, em torno de 32%, e depois despesas de manutenção administrativa, em torno de 15%. Agora, o relatório da gestão fiscal. A gente tem que evidenciar aí a receita corrente líquida, que é a receita arrecadada pelo município, a receita corrente, no período dos últimos 12 meses, deduzida aí a dedução do Fundeb. Nesse quadro, a gente pode apresentar aí que a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, de setembro de 2021 a agosto de 2022, foi em torno aí de 311 milhões de reais. No gráfico, a gente apresenta a evolução, a gente teve aquele pico da receita corrente em dezembro de 2021, e depois ela foi se mantendo estável e subindo até agosto de 2022. Na apuração, então, do gasto com pessoal, a gente pode ver que tem como base de cálculo essa receita corrente líquida de 311 milhões. Nós tivemos um gasto com pessoal no período em torno de 102 milhões e meio de reais, que representa aí 32,93% da receita corrente líquida, evidenciando aí que o percentual está em conformidade com o limite de 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais uma vez, o gráfico aí a gente apresenta o total da receita corrente líquida frente à despesa total com pessoal do município. A dívida consolidada do município e a sua evolução de dezembro de 2021 a agosto de 2022, nós temos aí uma dívida consolidada líquida de 134 milhões. A dívida consolidada do município, em torno de 9 milhões de reais, eram 23 milhões em dezembro, né? Menos as deduções, que é formada pelo caixa disponível e os restos a pagar processados. Significando aí que o município tem uma folga de caixa em torno de 134 milhões, mesmo tendo para pagar a sua dívida fundada. O comparativo das metas de arrecadação, como a gente já viu lá nos primeiros quadros, né? O município, no primeiro trimestre, superou a sua arrecadação prevista para esse bimestre de 4 milhões e meio. No segundo bimestre, superou a arrecadação prevista em 15 milhões e 900.
no terceiro bimestre em 10 milhões e, por fim, no quarto bimestre em 4 milhões e 600 mil. Com uma arrecadação superior à meta do período, em torno de 35 milhões de reais. No gráfico aí, a gente consegue evidenciar essa movimentação, a meta de arrecadação em azul e a receita arrecadada em vermelho, mostrando que o município vem arrecadando mais do que inicialmente previsto. A gente apresenta agora a aplicação dos gastos com educação, que é um limite constitucional, né, em torno de 25%. Até o mês de agosto de 2022, o município de Curvelo, pela despesa empenhada, já gastou com a educação em torno de 31%, pela despesa liquidada, 26%, e pela despesa já paga, 22%. Alcançando, assim, já de pronto, o limite constitucional, que deve se manter aí até o final de dezembro. Comparativamente a 2021, a gente pode ver a evolução aí da base de cálculo, né, que 2022 foi 118 milhões, em 2021, cerca de 92 milhões, e o município aplicando um valor maior no exercício de 2022, em torno de 37 milhões, aí, frente a 20 milhões no exercício de 2021. Né, justificado aí por toda a crise provocada em 2021 pela pandemia, pelo fechamento das escolas, etc. Nesse quadro aí a gente apresenta, então, a evolução dos gastos com educação, pela despesa empenhada, 31%, pela liquidada, 26%, e pela paga, 22%. A aplicação dos recursos do Fundeb. Em 2022, foram arrecadados mais de 31 milhões e 200 de recursos especificamente para o Fundo da Educação, tendo sido gastos com o magistério cerca de 26 milhões, representando aí 86% do valor arrecadado. No mesmo período, em 2021, tinham sido gastos com os profissionais da educação cerca de 71%. Atendendo aí o limite, então, previsto da lei do Fundeb, que é de 70% com o profissional do magistério. O gráfico aí evidencia, mais uma vez, né, o total da receita frente ao gasto com os profissionais do magistério, atingindo aí o percentual de 86%. A aplicação agora dos gastos com saúde, que é de 15%, o limite constitucional. Em 2022, nós temos aí que, pelo empenhado, já foram gastos cerca de 25%, pelo liquidado, 19%, e pelo valor pago, 18%. Mostrando, mais uma vez, que tem sido atendido o limite constitucional, que deve se confirmar aí até dezembro. Comparando com 2021, a gente vê também aí um aumento da base de cálculo, né, e também um aumento dos gastos efetivamente realizados. Mais uma vez, a representação gráfica, a gente mostra aí, né, 25% pelo valor empenhado, 19% pelo liquidado e 18% pelo valor pago. Finalmente, a gente tem aí, então, que o município vem cumprindo as suas metas e seus objetivos, tanto de arrecadação quanto de gastos conscientes com a situação do país e do mundo. E, com essa apresentação aqui, a gente pretende comprovar essa efetiva participação da administração e da sua consciência com os gastos públicos. Coloco aí à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Gostaria de compor a mesa aqui novamente, porque a gente vai passar a palavra franca aí, para que alguém queira fazer algum comentário ou alguma dúvida que ficou quanto à explanação aí da Regiane.
Convido o Pedro. Então tá. Vamos convidar o Pedro aqui, que ele é que vai nos orientar aqui a respeito das dúvidas que porventura possa surgir. Então a palavra está franca, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, sanar alguma dúvida que ficou. Pelo que eu percebi, com a apresentação da Regiane, o município se encontra com a saúde financeira tranquila, uma arrecadação acima do previsto, já ocupando, as metas já estão sendo cumpridas, já estão vendo aí que o orçamento para 2023 já está superando aí os 310, está em 311 milhões, e que realmente a gente espera que continue assim, e aquilo que eu falo, Pedro, está de parabéns pela arrecadação, todo dia a gente vê aqui o déficit, o superávit gigante, a arrecadação batendo recorde, mas que a gente sente que as obras mesmo que deveriam estar acontecendo, não estão, ainda não estão acontecendo. Nós já estamos aí com 1 ano e 8 meses de administração, e a gente não viu obras de impacto, nem de grande nem de médio impacto no nosso município. Eu tenho cobrado aqui várias vezes, eu sei que tem que ter as precauções para a gente ver que foi um ano por causa da pandemia, com os excessos de arrecadação, e que possa ver, pode ver que a gente tem acompanhado e viu que poderia cair a arrecadação em 2022, porque já não recebia aquela quantidade de recursos que vinha para a Covid, que passou a ser usado. E agora a gente vê que, mesmo com o fim da pandemia, não passou ainda totalmente, que continuam as arrecadações crescentes, está aumentando. Isso é um bom sinal para o município, a saúde financeira é interessante. E eu queria aqui ver do nosso secretário Pedro, a pessoa que a qual tenho uma consideração a respeito pelo trabalho que vem desempenhando junto ao município, porque que ainda não foi dado uma execução de algumas obras. Nós temos obras aí paradas aí na nossa cidade, que já foi orçada. Nós temos aí a iluminação pública com arrecadação e com muitos projetos já faltando da ordem de serviço para ser executado. Eu tenho cobrado aqui sempre na casa, e eu vejo que não foi dado início, porque tem várias obras que ficaram paralisadas, que não licitadas, e não foi dado início. Então, já que não tem mais as pessoas que queiram, talvez vai ter, eu queria que o Pedro desse uma explanação a respeito da gente, Pedro. Obrigado pela pergunta, Humberto. É oportunidade para a gente esclarecer, né? E dar ciência também para a população em relação ao que está acontecendo. Eu não sei exatamente quais obras não estão sendo feitas, né? Quais grandes obras não estão sendo feitas. Foram já 3 drenagens, né, importantes na cidade. A Secretaria de Obras trabalhou bem nisso. Foram mais de 500 quilômetros de estradas vicinais, alguns outros quilômetros aqui de asfalto e outros que ainda estão por vir. Então, nosso investimento em obras, juntamente com outras coisas, estão acontecendo, sim. São 3 escolas também em construção, se eu não me engano. 2 projetos de creche, né? O município carece de creche, a gente sabe que é uma demanda importante para a área da educação. De cabeça, eu tenho de bate-pronto isso. E tem uma consideração importante de que as obras, elas são investimentos que criam, na maior parte das vezes, despesa corrente. Então, para eu poder investir em obra e abranger mais os investimentos no município, a prefeitura precisa se preocupar com o que vai vir depois de despesa corrente. Então, nós temos feito uma adequação muito grande em relação ao gasto corrente, que significa aumento de pessoal, aumento de capacidade administrativa, porque eu não posso fazer uma obra, né, e virar um elefante branco, como se diz, ou ofertar serviço que não vai ter efetividade de fato para a população. Então, se vocês repararem aí
nos números, a gente tem elevado o gasto de despesa corrente, isso significa um aumento de investimento em pessoal para poder também absorver esses investimentos. Bem, gente, a palavra continua franca. Se alguém quiser fazer alguma indagação aí, a oportunidade agora. Estamos aqui com o nosso secretário, a própria Regiane está aí para poder sanar algumas dúvidas. Bem, vai falar? Não havendo ninguém que queira abordar nenhum tema, eu agradeço a senhora Regiane, membro da assessoria da administração municipal, pela explanação, bem como a todos os participantes dessa importante audiência pública, que é uma reunião de trabalho, visando demonstrar a transparência dos atos do Poder Executivo Municipal. E não havendo nenhuma indagação e estando cumprida a finalidade da mesma, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública. Convido, já antecipo, convido para... Logo vai ter a apresentação de contas aí da Secretaria de Saúde, está o secretário de Saúde, aproveitar e registrar a presença aqui também do Rafael, e todos já sintam convidados também para participar da prestação de contas aí da Secretaria de Saúde. E essa audiência da Comissão de Finanças declara encerrada. Uma boa tarde a todos.